No programa de hoje, a gente vai falar de mais uma das tendências das cidades no futuro. Cada vez mais nós vamos ver exemplos, principalmente em prédios públicos, do que a gente chama de arquitetura biofílica e biomimética. Para todos nós estarmos na mesma página, vamos compartilhar aqui os conceitos dessas duas tendências, que inclusive podem se unir num mesmo projeto. A arquitetura biomimética é uma corrente contemporânea que busca compreender as normas que regem a natureza e adaptá-las aos projetos arquitetônicos de forma que eles sejam mais eficientes e mais sustentáveis. O termo deriva das palavras gregas bios, vida, e mimesis, imitação. O princípio da biomimética é utilizar a natureza e as estruturas biológicas como um exemplo e uma fonte de inspiração. Isso no processo de aprender com a natureza como ela deve ser consultada e não domesticada, reforçando a ideia da sustentabilidade. Esses mecanismos naturais parecem funcionar melhor que algumas das tecnologias mais avançadas da atualidade. Necessitam de menos energia e não produzem resíduos e nem deixam marcas. O desafio está em como os arquitetos estão concretizando esses mecanismos nos seus projetos e se realmente funcionam com os sistemas que os inspiraram. Algumas referências de arquitetura biomimética ficaram muito conhecidas no mundo, como é o caso do famoso Estádio Nacional de Pequim, inspirado num ninho de pássaro, ou o Pavilhão Quadrati do Museu de Arte de Milwaukee, do Santiago Calatrava, que se abre durante o dia como as asas de uma mariposa em movimento. Muitos desses projetos, que à primeira vista parecem apenas interessados na estética, revelam, em certos casos, melhorias importantes na eficiência do edifício, não apenas em termos energéticos, mas também construtivos. Isso melhora a funcionalidade e também tem relação com os materiais que são empregados na construção. Um outro exemplo é o sistema de resfriamento passivo do Eastgate Center de Mick Pierce, no Zimbábue. Ele imita a forma dos cupinzeiros africanos para manter constante a temperatura interna. Isso apesar das grandes variações de temperatura externa lá na região. O centro utiliza o ar frio da noite para resfriar a massa do edifício. E durante o dia, o ar sobe em direção ao pavimento superior através de umas chaminés. Nós podemos encontrar outros exemplos atuais em projetos paramétricos, que, inspirados em carapaças de insetos, micro-organismos celulares ou estruturas orgânicas, permitem ajustar os componentes estruturais para se abrir ou se fechar, segundo a orientação solar, as condições climáticas ou também o programa interno do prédio. Muitos desses projetos podem funcionar de maneira reativa ao meio ambiente, se ajustando a diferentes condições. Hoje nós vamos investigar um dos projetos biomiméticos mais icônicos do mundo. Você já ouviu falar de rosa do deserto? Não é uma planta, não. É uma rocha. Um agregado de cristais minerais em forma de flor, encontrado em regiões desérticas do Oriente Médio e no norte da África. O famoso arquiteto francês Jean Nouvel desenvolveu o projeto do Museu Nacional do Catar como uma das obras mais monumentais do país e se propôs a abordar as contradições e os contrastes entre o passado e o presente do Catar. O Museu Nacional do Catar emerge de um deserto que se aventurou até o mar. Num terreno de 53 mil metros quadrados, está harmonizando o presente com o passado. Isso pela preservação do Palácio Real do Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, um marco do século XX que tem grande valor histórico para o país. Como o novo museu é dedicado à história natural e cultural do Catar, ele foi feito para evocar a eterna dimensão e a fluidez do deserto, tomando a rosa do deserto como ponto de partida. A equipe projetou um edifício de 350 metros de comprimento, com uma série de grandes discos curvados para dentro,
feitos de concreto reforçado com fibra de vidro de alto desempenho e que possui a mesma cor da areia dentro e fora do edifício. São mais ou menos 8.000 metros quadrados destinados a exposições e acervo permanente, num percurso de 1,5 km para a gente poder ver tudo. O museu conta a história do Catar em 3 fases: as origens, depois a parte histórica e a parte moderna, passando desde a cultura nômade dos pescadores de pérolas até os dias atuais, com o cenário do petróleo e do gás. Impressiona conhecer a tenacidade e a persistência do povo catari diante de tantas lutas e enfermidades para chegarem no que eles são hoje. A primeira parte é dedicada à história natural, com exemplos da flora, da fauna, que são típicas ali da região, e na sequência a arqueologia, que remonta aos primeiros habitantes ali do deserto. Eles conseguem conciliar muito bem as exposições de objetos físicos com a tecnologia e a interação digital. As paredes internas são usadas para grandes projeções, mas tem também um espaço dedicado à cultura local, com os famosos tapetes persas e as pérolas. O prédio, gente, é absurdamente fotogênico. É inevitável dedicar um tempo para ficar admirando, observando as suas formas, os seus jardins com as plantas típicas. E aí a gente quer tirar foto de todo lado. Sem dúvida, é uma fantástica referência de arquitetura biomimética. Um outro exemplo que concilia o conceito de biomimetismo com arquitetura biofílica é o famoso hotel Park Royal de Singapura. Mas antes, nós vamos explicar arquitetura biofílica. É uma forma inovadora de design de ambientes que utiliza elementos da natureza para transformar espaços que possam trazer benefícios à saúde e promover o bem-estar. Quando nós procuramos um lugar para relaxar, a gente imagina assim algo que tenha plantas, que seja tranquilo, que tenha uma iluminação ou um contato visual com o exterior. A biofilia é uma forma de inovar e oferecer aos mais diversos ambientes itens naturais capazes de melhorar a nossa saúde, além de garantir também o nosso bem-estar, o nosso conforto. Muitos arquitetos e designers têm investido nesse movimento em busca de resgatar ambientes naturais e trazer para locais construídos pelo homem. Biofílico vem de biofilia, que pode ser definido como amor à vida, amor aos seres vivos. Essa palavra, ainda pouco conhecida, vem ganhando cada vez mais espaço no universo da arquitetura e do design. O principal objetivo é conectar a nossa necessidade de estar em contato com a natureza, mesmo nos ambientes modernos projetados pelos homens. A partir do momento em que a gente reconecta nossa vida com a natureza, nós melhoramos o nosso desempenho nas mais variadas áreas da vida.
De maneira simplificada, nós podemos explicar a arquitetura biofílica como a reinterpretação da relação entre o homem e a natureza. Sendo assim, esse movimento pode ser entendido como uma busca por conexões. Um dos projetos mais interessantes que eu conheci foi o Hotel Park Royal Pickering, projetado pelo escritório WOHA como uma arquitetura que eles chamaram de topográfica. Ele tem camadas curvas de concreto pré-moldado, imitando as diferentes camadas de rocha sedimentar do subsolo. E um jardim no 5º andar com árvores e plantas de todos os tamanhos que representa o início da superfície. O hotel tem 15.000 metros quadrados de jardins suspensos e temáticos estruturados em terraços escalonados e se parecem com uma verdadeira floresta tropical. Além de ser uma obra-prima da arquitetura biofílica, os jardins também diminuem o consumo energético e ajudam a melhorar o microclima do ambiente, dando assim aquela gostosa sensação relaxante da selva verde em contraste com a selva de pedra. No próximo bloco, nós vamos mostrar para vocês também tendências da arquitetura que serão cada vez mais presentes nas cidades do futuro. Nós vamos falar de edifícios de madeira engenheirada, prédios com mais de 20 andares, feitos inteiramente de madeira. Pois é, isso já está começando a acontecer aqui no Brasil e o engenheiro Matheus vai mostrar para vocês muitas novidades sobre esse assunto. Fique com a gente, nós voltamos já já.